Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Investe Crente. É um prazer ter você aqui e hoje nós vamos falar sobre CDI. O que é isso? E mais do que isso, nós vamos comentar sobre CDI, sobre Selic, sobre IPCA e também rapidamente sobre IGPM. Você sabe o que essas siglas significam? Você já ouviu falar? Talvez já tenha ouvido alguém falar, já tenha visto no jornal. A taxa Selic aumentou, a taxa Selic diminuiu. O que isso significa? O que isso reflete nos seus investimentos, não é? Com base, pouco a pouco, você aprofundando seu conhecimento sobre investimentos, sobre organização financeira, você vai vendo o que essas taxas e o que essas siglas têm de importância para você na construção do seu futuro financeiro aí, da sua liberdade financeira, para atingimento das suas metas e objetivos, tá certo? Vamos começar então por taxa Selic. O que é Selic? Antes de ser uma taxa, a Selic é um sistema especial de liquidação e custódia. Enfim, isso talvez se torne um pouco mais complicado. Para deixar bem mais simples, taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. É ela que determina o quanto, ou deveria pelo menos determinar, o quanto os bancos irão cobrar de juros de mim e de você, sabe? Quando você, por exemplo, vai ao banco pedir um empréstimo, que infelizmente às vezes alguns têm essa necessidade, eu já tive também no passado, você vai lá no banco e fala, preciso de um empréstimo, pelo amor de Deus, me ajuda, e aquela coisa, e aí a taxa de juros está bem alta. O gerente do banco ele te fala assim, ó, tenho que te cobrar aqui 6%, 7%, 8% de juros. Ou então quando você vai fazer o financiamento da sua casa, finalmente, o meu tão sonhado financiamento da casa própria vai sair, aquela coisa toda, e você de repente chega em um determinado dia em que a taxa Selic está alta. E aí o que acontece? Os juros que serão cobrados de você ali, por mais que os juros da moradia eles sejam menores, né, os menores do mercado, ele estará mais alto também, em virtude da taxa Selic estar mais alta ou mais baixa, tá certo? E o que acontece? Por que a taxa Selic aumenta e sobe? Isso vai de acordo com a economia brasileira, não é? Se de repente há necessidade de frear o consumo porque a inflação está alta, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele fala o seguinte, olha, nós precisamos frear o consumo, então vamos aumentar a taxa, logo será cobrado mais caro o crédito para as pessoas e o consumo irá diminuir. O consumo diminuindo, a demanda aumenta, o preço tende a cair e aí a inflação também deveria cair, né, ou diminuir, ou crescer em menor quantidade, tá certo? Então, por isso que se aumenta a taxa Selic. Você viu aí que no último ano a inflação está em 10%. O que acontece com a taxa Selic também está subindo. Alguns dizem aí já que há previsões de chegar a aproximadamente 12% nos próximos dias ou meses, tá certo? Então, fique ligado sempre. Quando a taxa Selic aumentar, isso significa que a inflação também aumentou. Isso significa que o crédito ele se tornará mais caro. Tá certo? Você vê que a taxa Selic ela impacta em diversas áreas da economia. Por exemplo, até na poupança. Sabe aquele lugar ruim de deixar o seu dinheiro porque você não tem bons rendimentos e ainda perde para a inflação? A taxa básica, a Selic, está acima de 8,5%. O máximo que a poupança rende é 0,5% ao mês mais TR, que hoje, ou há algum tempo já, é 0%. E o que é então CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, é um título que regula empréstimos de curtíssimo prazo feito entre bancos. Basicamente, os bancos negociam empréstimos ou contratos entre si, então daí é tirado uma taxa que será utilizada para remunerar outros tipos de investimento. Então, CDI também se torna aí uma taxa de remuneração para seus investimentos, e existem alguns investimentos atrelados a essa taxa de CDI, tais como o mais conhecido, o CDB. Então talvez você já tenha visto assim, um CDB a 120% CDI. O que isso significa? Significa que aquele título, aquele investimento que você está fazendo em um banco, ele tem uma remuneração a 120% da taxa utilizada no CDI. Certo? E o CDI, normalmente, ele está muito próximo da taxa Selic. Então, os bancos eles vão negociando de forma que essa taxa ela fique próxima à Selic que nós acabamos de falar. Se a Selic está em 9,25, a taxa CDI muito provavelmente esteja ali próximo de 9,15, 9,10. É um valor médio aproximado, o valor que é comunicado
é sempre fechado, não é? Mas ele vai ser um valor aproximado daquilo ali. Então, quando você buscar um investimento, né, de renda fixa, que seja seguro, você tem ali o Tesouro Selic, que vai ser utilizada a taxa Selic, que nós já comentamos e que é divulgada pelo Banco Central, pelo Copom. Você tem essa taxa e se você está investindo no Tesouro Selic, você sabe que você vai receber aqueles 9,25, por exemplo. E se você quiser também investir no investimento seguro, né, de baixo risco e tal, uma coisa que você só tem que lembrar, se ele tem o FGC, nós falamos isso em outro vídeo. O que é FGC? Você quer saber? Deixa o comentário aqui, hashtag FGC, nós vamos comentar no próximo vídeo. Então você tem um CDB, que é um título de um banco, você não empresta dinheiro para o governo, empresta para uma instituição financeira, e ele vai te remunerar a 100, 120, 140, 150% do CDI, ou seja, 9,10, por exemplo, vezes 120%, você sabe ali, lógico, depois tem que tirar o imposto de renda, IOF, dependendo de quanto tempo você segura essa operação. Nos próximos vídeos nós explicamos mais sobre isso, tá certo? Este é o CDI. Você, por exemplo, que tem conta no Nubank, eu volto a falar sobre o Nubank. O Nubank, ele remunera o dinheiro que está parado na sua conta corrente a 100% da CDI. Então, se a CDI, por exemplo, é 9,10 ou 9,15, você sabe que o seu dinheiro será remunerado por estar parado na conta corrente a 100% dessa taxa, a 9,15, por exemplo. Tá certo? Eu ia dizer também a respeito do IPCA. Basicamente, o IPCA é um índice, ou melhor dizendo, é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Enfim, o que isso significa? Isso é o índice que mede a inflação. Existe ali uma cesta de produtos que é medido nesse índice, e juntos eles vão observando aí o comportamento ao longo do período, não é? dos preços, e medindo aí o quanto que está sendo subido o valor dos produtos que eu e você compramos. Basicamente, quando você vai comprar ali o arroz no mercado, o que faz o arroz subir, enfim, entre todos os outros fatores econômicos, né, e de comportamento da sociedade, o que eleva o preço do arroz é esse índice, o IPCA, que é o índice de inflação, e que no último ano ficou mais do que 10%. Isso é muito importante para que você leve em consideração, porque quanto maior a inflação, se você não tomar cuidado, menor serão os seus ganhos. Se você não tiver investido corretamente, se você não tiver observado quais são os produtos que você está colocando seu dinheiro, menor será o seu ganho, tá certo? Então fique ligado aí ao IPCA. Existe também investimentos atrelados ao IPCA. Por exemplo, o IPCA+, e aí tem 2035, 2045, é um tipo de investimento que ele vai te pagar sempre, por exemplo, ali o valor do IPCA mais uma taxa acordada lá na sua corretora, no seu banco, que às vezes é 5, 4 ou 6%, depende da época, tá certo? Então ele garante que ele cobre a inflação e te dá mais um pouquinho para que você coloque esse dinheiro aí. Normalmente esses investimentos são também um investimento tanto quanto seguro e que deve ser mantido para longo prazo. Depois nós vamos falar mais sobre essas estratégias de investimentos e a respeito de cada tipo dele. Por último, vou falar hoje sobre o IGPM. Bem básico, o IGPM também é um geral de preços no mercado, e ele basicamente ou normalmente é utilizado em contratos. Você já deve ter visto isso aí num contrato de aluguel, se você já pagou aluguel alguma vez na vida. Esse era o índice mais usado. Ele seria como também uma representação de uma inflação, tá certo? Como? Só para que você possa ter uma ideia mais ou menos do que é isso. E os números, o crescimento do IGPM, ele tem sido gigantesco. Por isso que muitas pessoas têm sofrido hoje na renovação dos seus contratos, porque os índices chegaram a mais de 20, 25, quase 30% nos últimos anos. Ligado que esse índice também é importante para que você pense nas suas finanças, tá certo? Porque pode impactar no seu bolso. Esse foi um vídeo básico aqui sobre indexadores, para que você possa conhecer um pouco mais a respeito deles. Provavelmente vamos voltar a falar de um ou de outro nos próximos vídeos, quando apresentarei para vocês aqui os tipos de investimentos que existem. Nós voltamos a comentar sobre este assunto. Não deixe de se inscrever neste canal, curta, compartilha, comenta aí o que você está achando, quais são as suas dúvidas, como que eu posso te ajudar, manda para alguém da família, compartilha no grupo do WhatsApp, tá certo? Dá uma força pra gente aí, que Deus abençoe e até a próxima, tchau!